É melhor você nunca contar para ninguém, só para Deus. Isso mataria sua mamãe. Querido Deus, eu tenho 14 anos. Eu sempre fui uma boa menina. Quem sabe o Senhor pode dar um sinal para eu saber o que está acontecendo comigo. Na primavera passada, depois que o neném Lúcio chegou, eu escutei o barulho deles. Ele estava puxando o braço dela. Ela falou: ainda é muito cedo, Afonso, eu não estou bem. Até que ele deixou ela em paz. Uma semana depois, ele foi e puxou o braço dela outra vez. Ela falou: não, eu não vou. Você não vê que eu já estou meio morta? E todas essas crianças? Ela foi visitar a irmã dela, que é a doutora Imacum. Me deixou cuidando das crianças. Ele nunca teve uma palavra boa para mim. Só falava: você vai fazer o que sua mãe não quis. Primeiro, ele botou a coisa dele na minha coxa e começou a mexer. Depois, ele agarrou os meus peitinhos. Depois, ele empurrou a coisa dele para dentro da minha xoxota. Quando aquilo doeu, eu gritei. Ele começou a me sufocar, dizendo: é melhor você calar a boca e acostumar. Mas eu não acostumei nunca. Esse fragmento de texto é o início do livro A Cor Púrpura, obra obrigatória da UF. E é a partir dessa leitura que nós vamos desenvolver a aula de hoje. Perceba que na primeira folha desse livro você já leva um soco no estômago, um soco da realidade de muitas meninas. E depois que a gente lê, talvez no começo a gente não se atente, mas ele começa falando: é melhor você não contar para ninguém, só para Deus. Isso mataria sua mamãe. Então, logo na primeira folha, eu já tenho o tema da pedofilia, do abuso sexual, do estupro, que é abordado aqui como tema, e que se fosse o tema da redação, possivelmente você não teria um repertório. Geralmente vocês não têm repertório para adultização infantil. Então ele vai trazer temas muito sensíveis. Ele vai trazer um recorte especialmente de pautas feministas negras, do feminismo negro. Então esse livro ele vai falar do pós-abolição da escravidão nos Estados Unidos, em um vilarejo praticamente assim muito rudimentar. E vai mostrar a história da Sally, uma mulher que sofreu todos os tipos de violências imagináveis dentro desse social. E nós vamos falar sobre várias leituras que podem dialogar com essa obra da UF. Obras do Paz, obras de outros vestibulares. Então, essa é a nossa aula de hoje. A Cor Púrpura conta a história da Sally. Como a gente percebe, ela já começa falando do estupro, do abuso do seu próprio pai. E como é comum em casos de pedofilia, a vítima ela tem muito medo de contar. Acho que pode até ser o argumento do medo da vítima, do medo da exposição, do medo do julgamento, do medo de não ser bem vista, do medo de a própria vítima, principalmente quando envolve crimes contra mulheres relacionados ao patriarcado, do medo de a vítima em algum momento ser acusada como culpada. E isso é muito comum em situações de estupro. Por exemplo, claro, olha a roupa que ela usou. Então, até a Judith Butler vai falar sobre a ética da violência, que é exatamente essa reprodução da violência, a legitimação da violência, de as pessoas falarem de repente assim, mas olha a roupa que ela estava andando em horário errado, tal, coisas nesse sentido. Olha essa filha tomando o marido da mãe. Então, e o próprio remorso da mãe de
está sendo trocada pela filha, né? Então são muitas complexidades dentro desse tema. Esse livro ele é muito sensível, é um livro que vocês vão conseguir ler bem rápido, mas é um livro muito intenso, é um livro que vai deixar você muito reflexivo sobre a realidade de muitas pessoas. Então ele começa falando da Sally e ela vai perceber, por exemplo, esse movimento de o pai procurar a mãe e a mãe está parturiente, ela ter acabado de dar à luz ao filho mais novo, Lúcio. E aí envolve até um segundo tema, que é a perspectiva do próprio abuso sexual dentro do matrimônio, porque nessa condição de a mulher ter de satisfazer esse homem, acho que isso também entra muito dentro desse contexto desse livro. O que vai acontecer aqui? A mãe fica muito doente após o parto do Lúcio e aí ela não consegue, ainda não cumpriu nem a sua quarentena de resguardo e o pai já a procura e ela já está bastante debilitada. Então o pai de repente olha para a menina mais velha e fala: você vai fazer o que a sua mãe não faz. E ele a abusa. Quando acontece isso, a menina fica grávida. Então, na sequência, ela fala assim: mas eu nunca me acostumei. Agora eu fico enjoada toda vez que eu tenho de cozinhar. Minha mamãe, ela tá o tempo todo em cima de mim, olhando. Ela tá feliz porque ele tá bom para ela agora. Ela tá muito doente para durar muito. Então, vamos lá. Primeiro, para a prova objetiva, vocês têm de entender que a UFO pode cobrar de vocês qual é o perfil desse texto. Esse é um livro epistolar. O que significa isso? É um livro escrito por cartas. E ela vai envolver até mesmo a perspectiva do místico, da divindade, para essa perspectiva do sofrimento. Então, como as pessoas que passam por sofrimentos muito abruptos ainda conseguem manter um elo de fé. Então, ela faz cartas, majoritariamente cartas para Deus. Querido Deus, é melhor não contar para ninguém, porque se eu contar, minha mamãe morreria. Então, ela vai conversando e dialogando com Deus. Logo na segunda carta, ela conta que a mãe morreu. E ela morreu gritando, praguejando. Ela gritou muito comigo, ela praguejou comigo porque eu tô de barriga. Eu não posso andar muito depressa. Então, quando a mãe morre, já é a segunda gestação dessa criança. O primeiro filho, o pai diz que para a menina que levou e matou. A mãe nunca soube que foi o pai. Então, o que acontece aqui? Chega um momento que a mãe fala assim para ela: quem é o pai do bebê? Ela fala: eu não tenho nem amigo homem, eu não tenho nem um nome de homem para falar para ela de quem é o pai. E aí a mãe fica muito brava, muito irritada, porque ela tá grávida. Eu não posso andar depressa. E aí olha aqui o outro tema, a perspectiva da tarefa doméstica, principalmente nessa fase aqui, em que eles vivem num lugar muito pobre, a questão da mulher sendo praticamente uma escrava com os afazeres domésticos. Ela fala assim, ó: na hora que eu volto do poço, a água tá morna. Na hora que eu arrumo a bandeja, a comida tá fria. Na hora que eu arrumo todas as crianças para a escola, já tá na hora do jantar. Então, o que acontece? Ela tá fazendo coisas e coisas e coisas, e a rotina da casa que nunca acaba, e ela tá grávida, e aí ela lembra que a mãe praguejou, tal, e ela fica muito triste, e aí ela fala, né, que o pai matou o filho. E no segundo bebê acontece assim, a terceira carta, ela fala: parece que ele não pode mais olhar para mim. Fala que eu sou má, que eu só quero fazer coisa ruim. Ele levou meu outro neném. Foi um menino dessa vez. Mas eu acho que ele não matou, não. Acho que ele vendeu para um homem a esposa dele. Lá em Monte Cielo, eu fiquei com os peitos cheios de leite escorrendo em cima de mim. Ele falou: por que você não se veste direito? Mas eu não tinha nada para botar em mim. Eu fico pensando que ele bem podia achar alguém para casar. Eu vejo ele olhando para minha irmãzinha. Ela tá com medo, mas eu falei que vou cuidar dela, que eu vou tomar conta dela com a ajuda de Deus. Então o que vai acontecer? Na vida da Sally, o que vai dar sentido à vida dela vai ser a Nete, a irmã mais nova. E o pai começa a olhar para a Nete.
E a Nete é bonita, a Nete é inteligente e a Sally, como eu falei pra vocês, ela sofre todos os tipos de abuso. Então ele vai falar, você é preta, você é feia. Ele começa a adjetivá-la como se os adjetivos que ele estivesse usando fossem xingamentos para depreciá-la. E aí, o fato da cor, que ela é magra, que ela é burra, que ela é isso, que ela é aquilo. A Nete quer que ela continue indo para a escola, mas logo na primeira gestação ele fala que menina safada não pode ir para a escola. Então ela para de ir para a escola efetivamente para cuidar da casa, para cuidar do lar. E aí ela fica ali com muito medo. E a Nete, ela começa a ter alguns pretendentes e o pai não quer. Então a Sally, em uma das cartas, fala, um senhor que é do tamanho do nosso pai veio atrás da Nete. Ele já tem muitos filhos, a esposa dele morreu, dizem que ela arrumou um namorado e o namorado a matou. Então é um senhor muito mal falado, tal, porque tem toda essa questão polêmica e ele quer namorar a Nete. Quando esse senhor chega para falar com o pai fala assim, essa é nova. Mas se você quiser aquela, mas você sabe que ela não é moça, né? Ela não presta muito, ela não é muito bonita, ela é feia, mas trabalha bastante. Gosta de crianças. Você tá mesmo procurando alguém para substituir a sua esposa? Então você percebe ali nitidamente a necessidade que esses homens tinham de ter uma mulher para terem os seus afazeres domésticos, os seus afazeres em suas terras e de plantação e de cozinhar, costurar e fazer todas as coisas para as crianças. Então, o senhor não permite que a Nete se case com esse senhor. Aí o senhor olha, o pai não permite que a Nete se case com o senhor. Aí o senhor fala pro pai, mas eu nunca prestei atenção nessa. Ele fala, presta atenção. Então eu vou destacar aqui para vocês a parte que ele vai falar sobre isso, que ele vai depreciar a Nete. E aí ele fala assim, eu nunca olhei para ela. Bom, ele fala bem devagarinho. Eu não posso deixar o senhor levar a Nete. Ela é nova demais, não sabe nada da vida, só o que a gente sabe para ela. Mas eu posso deixar o senhor levar a Sally. Ela é mais velha, ela precisa casar primeiro. Ela também não é mocinha, eu acho que o senhor sabe disso. Ela já foi manchada 2 vezes. O senhor também não precisa de uma mocinha. Eu peguei uma mocinha e ela vive doente. Que aí esse pai se casa com outra mulher. E ele fala, ela é feia, ele fala. Mas não estranha trabalho duro, é limpa. E Deus dá um jeito nela. O senhor pode fazer tudo como o senhor quer, que ela não vai botar no mundo mais ninguém. Porque aí a Nete acabou que no segundo filho ela teve um problema de saúde, ela teve de tirar o útero, então ela não vai pôr mais ninguém no mundo. E aí ele fala assim, eu vou pensar. Aí o pai fala, eu ainda te dou a vaquinha que é dela. 2 meses depois o senhor volta e olha e fala assim, e a Sally já casou? Não, o senhor quer olhar? Aí o pai pede para que a moça vá. Pede para que ela se vire. O irmão Lúcio já está um pouquinho maior e ele fala, por que você está fazendo isso? Se expondo como objeto né? Aí ele não entende direito, ela explica tal, mas ele não entende, para ele é irrelevante. E aí ela fala, aí o senhor não fala nada com ela, só fala assim, não fala nem que tá bom ou que tá ruim, só fala assim, a vaca vem? Ou seja, ele não se importa com ela no quesito de humanidade, de gente. Se eu levá-la, o senhor me dá a vaquinha? A Sally fica desesperada, porque ela tá cuidando da irmã. Toda vez que o pai tenta se aproximar da irmã para abusar a irmã também, ela faz barulho, ela leva os outros irmãos para lá, ela tenta impedir. E aí ela fala, meu Deus, como que eu vou até levar a Nete, se esse senhor que vai casar comigo agora e eu não quero casar com ele, se ele era apaixonado pela Nete? Então nesse momento começa um outro ciclo da vida da Sally, que é esse casamento com o senhor. Então a cor púrpura vai permear muitos assuntos. A gente começou falando de abuso sexual, a gente falou sobre a perspectiva da pedofilia e eu queria destacar aí essa violência que a mulher sofre em decorrência da sua aparência.
e da perspectiva do padrão de beleza. Quanto mais restritivo é o padrão de beleza, maior a probabilidade de se construírem muitas violências simbólicas. Então, a marca de racismo e de depreciação da Sally, ela é muito forte dentro desse contexto do livro. Pois bem, a Sally se casa com esse senhor que praticamente a leva, e aí ela começa a viver aquilo que ela viu a mãe viver nos últimos dias de vida, que é essa perspectiva do abuso sexual dentro da relação matrimonial. Então ela serve esse senhor como doméstica e como trabalhadora dentro das suas terras. Os filhos desse senhor não gostam dela e ela é tão ressentida em virtude do cerceamento dela com os próprios filhos, de toda a história que ela viveu, que ela fala que ela não consegue nem ter raiva nem amor por aquelas crianças e que elas são extremamente mal educadas, que no primeiro dia do seu casamento o menino mais novo deu uma pedrada na cabeça dela e ela passou o dia ali tentando se ajustar, se ordenar dentro daquela situação. Um dia a Annette consegue fugir de casa para que não fique sendo abusada daquela forma e ela vai morar com eles ali por alguns dias na casa do senhor. Quando ela chega, o senhor já troca de roupa e se arruma e não sei o que, meio que tenta cortejá-la e ela vai fugindo, escapando e tal. Quando o senhor percebe efetivamente que não vai rolar nada, que a irmã sempre, quando ele tece um elogio para ela, a irmã fala que ele tá falando pra Sally, fica assim uma situação embaraçosa, ele decide falar pra mulher assim, ela vai ter de ir embora amanhã. Então ela se lembra da única mulher que ela encontrou rica e com quem ela conversou. Essa mulher era a mulher do referendo. Ela estava com uma criança chamada Olivia. Quando ela olha, ela vê que os olhos da menina são os olhos dela. E ela lembra dos filhinhos. Então ela pensa que aquela menina podia ser a menina que o pai vendeu para aquela mulher. E aí a mulher tá indo comprar uma roupa para fazer um tecido, para comprar uma roupa para ela e para a filha e tal. E ela vai atrás, a mulher até deixa ela conversar com ela, mas chega um momento que a mulher fala, tá, mas o que você quer? E tá aqui olhando a roupa que eu vou comprar com a minha filha. E ela fica assim encantada, né? No dia que ela vai a esse mercado e pensa, nossa, será que a minha filha tem os meus olhos? E aí ela lembra que ela perguntou o nome da mulher, ela fala pra Nete, já que você vai embora, procura essa mulher, porque ela falou comigo, e gente assim não fala geralmente com pessoa preta, e ela falou comigo, e de repente você consiga um emprego na casa dela. E aí tá, aí a Nete vai embora, e desde então, gente, porque a Nete era o refúgio dela, o laço familiar, assim, o motivo da existência, desde então ela fica ainda mais triste. Então ela basicamente apanha quase todos os dias desse marido, esse marido a abusa sexualmente, tem todas aquelas crianças, todo aquele trabalho muito abusivo e aquela vida. Só que, o que eu acho que vai cair na prova da UFO desse livro? Com todo esse contexto, quando você vai lendo as cartas, ela não tem ódio de Deus. Ela fala, querido Deus, me ajuda a achar o rumo. Então, assim, a relação que ela tem de fé é muito forte, muito forte, muito forte. Então, vamos lá. Quando tudo muda aí dentro desse enredo? Tudo muda dentro do enredo quando um dia o marido dela traz a amante para dentro da casa dela. Ele sempre fora apaixonado pela Doce Evelyn, a Shug. E essa Shug, ela era uma mulher totalmente diferente da Sally, de tudo que ela tinha visto. Então a Sally, ela já tinha encontrado muitos panfletos da Shug, que ela cantava em bar, ela cantava com saia aberta, assim, curta, com decote. Então ela era tudo que aquela comunidade pacata condenava. E ela era o grande amor da vida do marido da Sally. E aí ela não se casou com o senhor
porque o pai dele não deixou, porque ela era mulher da vida. Aí entra até aquela discussão assim, mulher pra casar, mulher pra transar, sei lá, pra ter relação sexual. E ela era o grande amor da vida dele. E ela teve filhos com esse senhor, mas esse senhor não casou com ela, e ela deixou os filhos com a mãe, viajou o mundo, tal, ela era rica. Daí ela ficou muito doente. Quando ela fica muito doente, as pessoas meio que falam assim, mas aqui não vai ficar, porque é mulher, sei lá, mulher da vida. Não, aqui não. E aí o senhor fica muito, muito triste, até porque ele tem a culpa de que a Kelly é o grande amor da vida dele, e ele fala, eu vou trazer essa mulher pra cá. Quando a gente pensa assim, né, nossa, que vida desgraçada, porque ela já passou por isso tudo e agora ela vai ter que cuidar da amante do cara. Só que ela não se importa. Ela tá tão assim, apática de sentimento, que ela não se importa. Muito pelo contrário. Ela acha a Shug a mulher mais linda que ela já viu. E elas vão tecer uma longa amizade. Só que a Shug começa a ensinar umas coisas muito diferentes para ela. Por exemplo, coisas sobre o corpo feminino, e a Shug fala se ela é feliz com o marido, e ela fala que não, que ela se sente como se fosse um banheiro em que ele vai lá e despeja suas necessidades nela, e ele nem se importa com ela, e ela está lá por obrigação. Aí ela fala assim, mas você sabia que tem um botãozinho aí pra você ter prazer? E ela fala, que isso é pecado, não sei o que. Ela fala, não, não é. E ela fala, nossa, mas você já se olhou? E ela fica assim, sabe, porque a perspectiva ali do Deus e é muito forte pra ela. E aí ela começa a aprender coisas com a Shug. E aí um dia, quando a Shug começa a ficar melhor, ela vai cantar no bar do Harpo, que é o filho mais velho do senhor. E aí a Sally vai também, mas ela se sente feia, observa que as roupas dela não tem nada a ver, que ela só tem roupa de ir pra igreja, não sei o que. E ela começa a se olhar e a se incomodar e nutrir por essa mulher assim, uma admiração muito, mas muito grande. Ela também tem uma história secundária no meio do livro que vai cair na prova, que é a história da Sofia. A Sofia, quando o Rapport tem 17 anos, ele fala que vai se casar com a Sofia. A Sofia tem 15. E aí eles se casam, o pai da menina não quer, tá uma confusão, acaba que eles vão morar lá. E a Sofia, ela tem um temperamento muito forte, tal qual a Shug. Então, por exemplo, um dia o Rapport fala assim, eu quero que a Sofia me obedeça igual o pai obedece, igual você obedece o pai. Aí a menina fala, mas a Sofia não é assim. Um dia a Sally acorda e o Rapport tá chorando, que a Sofia desceu um pau, deu uma cacetada no marido, porque o marido bateu nela. E aí tem uma cena muito forte que a Sally fala assim pro Rapport, Rapport, você não pode bater na Sofia. Aí ele fala, mas eu tô tentando fazer ela me obedecer, igual você obedece meu pai. Aí ela fala assim, seu pai não me ama e eu não amo seu pai. Então a coisa da violência doméstica e do patriarcado, da legitimação desse ciclo, sabe? Isso é cíclico. Então se a gente pensar a cor púrpura, dá pra usar pro tema da violência doméstica, da violência física contra mulheres, de todos os tipos de violência, né, na verdade. Mas tem toda essa questão. E aí a Sofia, ela é muito pacífica, mas se mexer com ela, ela bate. E aí o que vai acontecer? Ela um dia tá com as suas crianças no centro, a coisa do racismo é muito forte, e aí a esposa do perfeito olha pra ela e fala assim, nossa, que mulher limpa! Meu Deus, as crianças dela são limpas, eu quero que você seja a minha empregada. Aí a Sofia responde, diabos, eu não. Aí a mulher fala, o que é que você falou? E ela falou, diabos não, muito tempestivo assim, né? E aí o prefeito desce e fala assim, o que é que você tá falando com a senhora? E fala lá o nome dela, tal, não sei o que, sua preta atrevida. A coisa do racismo é muito forte, o recorte da mulher negra é muito forte dentro do livro, viu, gente? E aí ele fala assim, deixa de ser uma preta atrevida, e dá um tapa na cara dela. O que acontece quando alguém bate na Sofia? Ela revida.
E ela revidou e se atracou com esse prefeito como se fosse um homem. O livro fala que ela briga como um homem. E aí a Shug e a Sofia são muito empoderadas dentro desse contexto de serem muito altivas e tal. E aí ela é presa por desacato. Gente, a história de cadeia da Sofia daria outro livro dentro do livro A Cor Púrpura. Primeiro que quando eles vão visitar a cadeia, eles olham, eles falam, nossa, só tem gente de nós aqui, que são todos pretos. A Sofia está tão deformada de apanhar, tão deformada, que a Sally fala o que aconteceu, meu Deus. Na segunda visita, a Sofia fala que eles diminuíram um mês da pena dela. Aí a Sally pergunta por que diminuíram. Ela fala, porque eu aprendi a ser como você. Nossa, gente, isso pra mim, assim, descreve muito o que é a Sally e o que é a vida dela, né? O que significa eu aprendi a ser como você? Porque a Sofia, ela tinha a vida própria dela, ela tinha o temperamento dela e ela tinha o limite do não dela. E quando ela fala, eu aprendi a ser como você, eu faço tudo o que eles querem pra ver se eles me deixam em paz. E aí, essa cena é muito forte. Eles fazem de tudo pra tirar a menina da cadeia. Uma das alternativas é a nova namoradinha lá do Harpo, que é parente distante do delegado. Ela vai visitar essa pessoa explora ela lá sexualmente, maior rolê, porque a menina é muito, enfim. E o cara fala, nossa, eu nem lembro quem é seu pai, não sei o quê. E aí a desculpa que eles dão, a estratégia é assim, ela tá adorando ficar aqui, por isso que ela tá com bom comportamento. E aí, como punição, ela é condenada a ser empregada do prefeito. E ela passa anos e anos. Ela volta para casa depois de 10 anos, os filhos grandes, ela nem vê os filhos crescerem. Me lembra, sabe o que? 100 anos de escravidão. Que a abolição é essa de escravidão que, de repente, você se torna escravo outra vez, dependendo do contexto social. E eu acho que isso não está distante de nós. Obviamente, eu estou falando de uma sociedade muito rudimentar, mas facilmente o contexto do negro se torna fragilizado e vulnerável rapidamente. E eu acho que a coisa da cadeia ser negra não mudou, né? Não mudou. Então, abri essas parênteses enormes aí para contar a história da Sofia. Vou voltar para a Shug. Bom, então a Shug se torna, que é essa mulher cantora chiquérrima, se torna muito amiga da Sally, e a Sally começa a ficar diferente. Já viu o meme? Essa Sally tá diferente. Gente, quando eu pensei que eu tinha visto tudo no livro, de repente, um dia a Shug, quando fica melhor, volta bêbada pra casa depois de ter cantado Dorme com o Senhor. E aí a Sally fala, nossa. E aí a Shug fica com muita culpa, vai pedir desculpa e ela mesma conta pra amiga que ficou com o marido dela. E pede desculpa, fala que vai embora. E ela fala, aí é a hora que a Sally fala que não gostava de ficar com ele, que de repente seria até bom, que ele não ia procurá-la mais e que ela não se importava com quem ele ficava. Mas em pensamento ela pensou, mas eu me importo com quem você fica. Gente, a Sally começou a se perceber diferente dentro do seu próprio corpo. E aí começa outro livro. Começa uma discussão de gênero. Porque a Sally, ela tá completamente apaixonada pela Shug. Completamente apaixonada. E ela quer viver com a Shug um caso de amor. Então ela fica assim, meu Deus, mas não é correspondido, ela gosta do Senhor. Então ela vê ali os dois juntos e aquilo mata ela, porque na verdade ela só pensa que aquilo pudesse ser com ela. Mano, quando eu li e cheguei nesse pedaço, eu falei, já tem tanto assunto aqui, e aí tem essa
e até a dicotomia. Será que essa é a perspectiva de nascimento dela em relação ao gênero dela, de ela ter a atração por mulheres? Ou qual o impacto a relação que ela teve com todos esses homens causa nela dentro das relações afetivas, né? Tem essa dicotomia dentro do livro. E isso é muito delicado. E aí, gente, essa parte, porque a Shug, ela é muito livre, muito livre. Então tem uma parte que eu acho que é uma das partes mais bonitas do livro, acho que é 198, deixa eu procurar aqui para vocês. Que é um diálogo da Shug com a Sally, e ela fala assim, é pecado, e ela tem coragem de contar pra Shug que tá apaixonada por ela. Aí a Shug age com total naturalidade, assim, e aí fala pra ela assim, aí a Sally fala, mas é pecado, meu Deus, porque eu tô sentindo isso, eu tô me sentindo suja, tal, Deus não gosta disso. Aí ela fala assim, Deus gosta de tudo que você ama, Deus ama quem você é. Aí ela fala, mas será? Não é possível. Aí ela fala assim, é sim, Deus gosta da admiração. As pessoas querem só ficar agradando a Deus. E aí essa relação do divino aí é muito intrigante também, acho que pode ser um tema de prova. E aí ela fala assim, Deus gosta da admiração, Deus gosta do amor. Aí ela fala assim, Deus deve ficar com raiva. É quando você passa por um campo e não consegue perceber a cor púrpura florescer. Deus fica com raiva é quando você passa e não consegue ver a felicidade nas mínimas coisas. Porque só um bobo não percebe que Deus é que está o tempo todo tentando nos fazer felizes. E a gente é que está se condenando. Gente, ela entra num assunto tão delicado que é a perspectiva de assumir sua própria identidade de gênero e se reconhecer como você é. Para mim é um dos momentos mais bonitos do livro, esse pedaço. A forma como ela fala, porque é com tanta desgraça que tem ali naquele lugar e naquele contexto. A própria Shug, que é rica, mas ela teve de se afastar dos filhos, ela não pôde casar-se com o homem que ela amava, que era o senhor, porque o pai dele não deixou, porque ela era cantora, porque ela era do mundo. Então todo aquele povo ali vivendo aquela confusão toda, e de repente num livro com tanta desgraça você encontra a palavra de amor, palavra assim de Deus ama você e Ele faz pequenas coisas. Sabe, me lembra uma música do Emicida chamada As Pequenas Alegrias da Vida. Me lembra Clarice Lispector falando do delicado essencial. De como que a gente tem de ter no nosso dia a dia alguma coisa que nos faça feliz. E de como eu fiquei, para quem tem fé em Deus, enfim, não sei. A gente não pode entrar nesse mérito na aula, mas eu fiquei pensando muito nisso, assim. No meu caso, que eu tenho fé, eu fiquei pensando o quanto que Deus tem cuidado conosco em pequenas coisas e o quanto que a vida é célere e a gente não percebe, e o quanto que a gente só se apoia muitas vezes nas desgraças, porque um livro tão desgraçado desse, uma população numa situação de uma vulnerabilidade extrema, dando um recado pra gente que a gente tem de perceber enquanto anda por um bosque que tem uma flor de cor púrpura e que aquela flor vai te fazer feliz. Nossa, pra mim assim é um tapa na cara. Uma história que começa com um caso tão abrupto de estupro, sabe? Acho muito bonito. Ela vai ter uma história muito bonita. Ela consegue encontrar o reverendo. Só que aí o que rola com a Annette? Ela vai trabalhar na casa deles e ela percebe que os filhos da irmã não morreram, que os dois estão lá. O Adam e a Olivia. A Olivia com os olhos grandes da irmã, bem retinta como a irmã. E aí
eles vão ser missionários na África. E aí, gente, começa toda uma perspectiva do empoderamento negro e da aceitação desses negros, porque eles chegam como missionários na África e ela fala assim, e a Nete sempre estudou muito, então ela vai como missionária também, ela ensina muitas coisas, ela não trabalha só no serviço doméstico. E aí ela também cumpre a função de professora naquela aldeia lá para onde ela vai. Aí eles falam assim, nós estamos na América porque os nossos irmãos nos venderam e a gente está lá, mas a gente veio para cá para contar as histórias e os outros, os africanos vão olhar e falar assim, não, vocês não têm a nossa educação, o nosso costume, vocês estão totalmente diferentes. Então rola aquele embate, algumas tribos vão aceitá-los, outras não, maior confusão. E aí a Nete vai narrando, por meio de cartas que ela manda para Sally, como que tá lá. Só que o senhor recolhe as cartas e não entrega para a irmã. E aí ela manda muitas cartas contando e um dia ela descobre que os dois são os filhos mesmo da Nete, ela conta tal. Até que a Corrine, que é a esposa, ela morre e aí fica o Samuel e a Nete cuidando desses filhos. Antes de morrer, a Nete conta, porque a Corrine fica achando que os filhos são da Nete, porque parecem com ela, porque ela é tia deles. E aí fica achando que o marido, antes de morrer, ela fica achando que o marido, levou ela pra dentro de casa, mas que ela era amante. Então, isso é revelado aí nesse momento, e até o fato aí da mulher negra, de ela ter de ser amante, ela olha a barriga dela para ver se realmente ela já teve um filho ou não, e ela fala, não são meus, aí ela conta que são da irmã dela. E aí eles passam por um tempo mais juntos, no final eles acabam se casando e criando esses meninos. E o que vai acontecer? Quando a Shug vai embora, um dia ela descobre que existem essas cartas. E aí, quando ela tá querendo ir embora, a Sally descobre que a irmã sempre escreveu para ela e ela nunca pôde falar com essa irmã. E ela, 30 anos sem contato com a irmã, muito triste e tal, aquela coisa. E aí, ela fala assim, não vai... O senhor me bate demais, quando você for ele vai me bater. E a Shug fala, mas você não pode deixar ele te bater, e vai ensinando aquelas coisas. Então assim, o livro ele também traz uma história de empoderamento dessa mulher. Até que um dia ela nem se deita mais com o senhor, porque ela não concorda com o que ele faz com a amiga dela e tal. E aí eles até meio que mudam tudo. Elas vão viver um relacionamento, as duas, enfim, eu não vou contar esses finais, os pormenorizinhos do final não, porque eu acho que vocês precisam ler esse livro também. E eu acho que vocês vão conseguir contrastar muito a coisa da história da abolição da escravidão, da coisa do tráfico de negros, do racismo, principalmente nas cartas da Nete. Isso vai estar bem marcado, bastante marcado mesmo. Acho que do livro A Cor Púrpura vou terminar por aqui e quero terminar com a mensagem de que a Sally ela passou por um processo de empoderamento dentro desse contexto todo, dentro dessa vida tão sofrida. Tudo que envolve racismo e violência feminina, você pode usar a cor púrpura e qualquer tipo de violência, porque é essa mulher aqui, mas mais que isso, eu acho que a gente tem que terminar de analisar a cor púrpura com a mensagem de esperança e de superação mesmo diante desses problemas. Depois, bem mais velhas, elas vão conseguir se encontrar e finalmente a Sally vai conhecer o Adam, a Olivia, o Samuel, mas muita água vai rolar aí e termina em um final bonito, um final harmonioso entre as partes. E sem dúvida uma história de muita opressão. Eles escolhem 4 de julho como um dia de celebração de negros. Aí tem uma hora que as pessoas falam assim, mas por que a gente se reúne 4 de julho? Aí o Arpo fala, porque é um feriado nos Estados Unidos e os brancos estão ocupados para deixarem desse jeito, deixam os negros livres para que eles consigam se confraternizar. Então é o dia do grande encontro e eles se encontram, mais ou menos acaba por aí.
e eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira análise, e eu vou mostrar para vocês como associar a cor púrpura a outros textos. Por exemplo, quando eu leio a cor púrpura, principalmente pela linguagem, eu lembro muito de Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Por quê? Porque tal qual cor púrpura que eu tenho uma espécie de um diário. O cor púrpura, cartas, texto epistolar. Aqui não, aqui ela escreve para ela mesma em um diário, mas a narrativa, acho que se coaduna, porque ela vai fazer a mesma linguagem. Então aqui a Nete, a Celi, ela vai falar com um discurso popular, assim, com um discurso oral, assim como em Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Para quem não sabe, a gente vai fazer depois uma aula só sobre esse, que ele cai em mais de 15 vestibulares. Ele narra a história, o diário de uma favelada, que passa por todos os perrengues imagináveis na favela do Canindé. Então, quando vai ser extinta a favela do Canindé, um jornalista quer passar uma semana na favela para saber como aquelas pessoas vivem. E ele descobre que tem uma mulher que é tida como louca lá na favela, que ela escreve, catadora de papel, que ela escreve seus relatos. E muitos dos relatos que a Carolina conta aqui, a Celi conta aqui. E aí a gente vai pensar um lapso temporal muito grande, mas uma realidade social ainda presente no Brasil. O legado de escravidão no Brasil é muito, muito grande. E dentro desse contexto, eu tenho o empoderamento pela linguagem. Me lembra ainda Clarice Lispector lá no texto A Hora da Estrela, quando o narrador fala assim: eu escrevo para que eu compreenda o mundo. E a Carolina Maria de Jesus, sem dúvida, faz isso. Me lembra ainda década de 60, década de 90, Sobrevivendo no Inferno. Me lembra muito Sobrevivendo no Inferno, o que a realidade negra da cor púrpura apresenta aqui. E esse texto da década de 90 dos Racionais, obra da Unicamp, ele vai mostrar essa fala do outro. E é muito interessante a gente pensar como a UFA, a Unicamp, está trazendo outros tipos de linguagem, rompendo com o epistemicídio. O que é epistemicídio? Morte de cultura e de voz de um grupo social. Então, quando que essa voz de uma catadora de lixo vai cair em um vestibular como o da Unicamp, da FURGS? Entendem isso? Quando que esse tipo de gente, que geralmente é um invisível social, que geralmente é a macabeia, vai conseguir ter voz e fala e vai falar da sua realidade de vida para o mundo? Entendem isso? Então esses textos, mais do que tudo, eles vão romper também esse epistemicídio para se ouvir a voz, primeiro em cor púrpura da mulher, segundo da mulher negra dentro desse contexto histórico. Então eu acho que dá para fazer argumentações muito fortes, muito intensas com a cor púrpura. Então eu estou fazendo essa aula tanto para vocês usarem na prova objetiva, quanto para usarem na redação. Tem repertório aí de sobra. Espero que vocês tenham anotado 3 páginas de cor púrpura para depois desenvolver redações muito, muito, muito bonitas. E eu vou dialogar agora a cor púrpura com alguns textos do Paz e eu espero que vocês gostem. Então, agora a gente vai seguir a nossa aula com algumas leituras complementares para o texto A Cor Púrpura. Eu selecionei para vocês algumas obras do Programa de Avaliação Seriado da UNB. Essas obras, elas são tão importantes para quem vai fazer o vestibular da UNB, tanto quanto para quem vai fazer o PAS. Porque muitas vezes, dentro da prova da UNB, eles trazem essas obras do PAS como textos de apoio, como textos da interpretação e também já trouxe como textos motivadores que compõem o tema de redação. Então é muito importante a gente ficar ligado. Esse ano a UNB trocou todas as obras do PAS 3, no ano anterior trocou do PAS 2 e tem algumas obras que eu acho que dialogam muito com a ideia da cor púrpura. O primeiro texto que eu selecionei para vocês é esse aqui, Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. A Conceição Evaristo é uma autora negra, assim como a Alice Walker. Gente,
O que eu queria na redação? Eu queria uma brincadeira com datas. Por exemplo, o texto A Cor Púrpura, ele data a realidade da época de 1900 nos Estados Unidos. Eu posso pensar, por exemplo, quarto de despejo e pensar década de 50 no Brasil, denunciando ainda o mesmo racismo estrutural, as mesmas condições de vida do povo negro, em Diário de uma Favelada. Como eu já disse para vocês, Quarto de Despejo dialoga muito com A Cor Púrpura. E eu também posso pensar Olhos d'Água, que é esse texto que a gente vai analisar agora, com essa perspectiva temporal. Uma vez que essa edição aqui, ela é de 2016, então a gente vai tentar fazer um elo entre a Célie e a Maria, do texto Olhos d'Água. E a gente vai falar assim, olha, tantos anos depois, essa realidade social para o povo negro ainda é evidente. E aí na minha redação eu vou fazer referência àquele texto, mostrando o lapso temporal e mostrando que essa realidade, ela se tornou institucionalizada e que a gente não conseguiu romper esse racismo estrutural denunciado em A Cor Púrpura. Gente, inegavelmente, a UFO está trazendo a abordagem do racismo como uma intensidade, como uma temática muito forte. Se a gente pegar Contos Negreiros, que é o assunto da nossa próxima aula, vocês vão perceber que ele está trazendo a coisa do racismo estrutural muito tenso, muito ali, muito de uma análise muito densa, de uma análise muito profunda. Por que que o texto da Conceição Evaristo é importante dentro desse diálogo? Por que que Quarto de Despejo é importante dentro desse diálogo? Porque esse povo negro, por muitos anos, foi um povo silenciado. A arte cedia espaço apenas para pessoas brancas registrarem os seus relatos, as suas histórias. E a gente sabe que se as histórias não são contadas, a humanização dessas pessoas, de certo modo, também vai ser olvidada. A gente não vai se importar, por exemplo, com os desastres que acontecem com esse povo, visto que eu não conheço a história desse povo. Vocês entendem isso? Então, dentro da redação, eu queria que vocês trouxessem toda essa análise. E aí, de Olhos d'Água, o Pais 3 vai trazer para vocês o texto Maria, o qual eu vou ler agora com vocês e a gente vai refletir um pouco. Então eu peço licença e espero que vocês acompanhem a leitura. O nome do texto é Maria, vai aparecer aqui do lado para vocês acompanharem a leitura. Então vamos começar. Maria. Maria estava parada há mais de meia hora no ponto de ônibus. Estava cansada de esperar. Se a distância fosse menor, teria ido a pé. Era preciso mesmo ir se acostumando com a caminhada. O preço da passagem estava aumentando tanto. Além do cansaço, a sacola estava pesada. No dia anterior, no domingo, havia tido festa na casa da patroa. Ela levava para casa os restos, o osso do pernil e as frutas que tinham enfeitado a mesa. Ganhara as frutas e uma gorjeta. O osso a patroa ia jogar fora. Estava feliz, apesar do cansaço. A gorjeta chegara numa hora boa. Os 2 filhos menores estavam muito gripados. Precisava comprar xarope e aquele remedinho de desentupir o nariz. Daria para comprar também uma lata de Toddy. As frutas estavam ótimas e havia melão. As crianças nunca tinham comido melão. Será que os meninos iriam gostar de melão? Então, para a gente começar a nossa conversa, a gente já tem aqui qual tema? O tema da fome, o tema da insegurança alimentar. É importante também pensar o título do texto, Maria. O que ele representa, né? Ele representa a história de uma pessoa ou é aquela coisa da crônica de falar de um fato isolado, mas querendo falar do todo? É isso, né? Tá falando de a coisa do conto que tá mostrando um fato isolado, mas essa Maria pode ser
qualquer Maria. Ela está falando da realidade das empregadas domésticas no Brasil. Ela está falando na realidade do subemprego. Ela está falando da realidade de uma pessoa que está trabalhando que ela não tem mal dinheiro de pagar a passagem, mal dinheiro de se alimentar. Ela está falando do subemprego. Então eu já tenho aí um monte de tema. E aí eu posso fazer alusão temporal no meu texto na hora da escrita, comparar a cor púrpura com esse texto Maria e falar assim, tantos anos depois, a realidade social dessas mulheres ainda é a mesma. Né? Eu vou continuar a leitura. A palma de uma das suas mãos doía. Tinha sofrido um corte, bem no meio, enquanto cortava o pernil da patroa. Que coisa! Faca laser corta até a vida. Quando o ônibus apontou lá na esquina, Maria baixou o corpo pegando a sacola, que estava no chão entre as pernas. O ônibus não estava cheio, havia lugares. Ela poderia descansar um pouco, cochilar até a hora da descida. Ao entrar, um homem levantou lá de trás, do último banco, fazendo sinal para o trocador. Passou em silêncio, pagando a passagem dele e de Maria. Ela reconheceu o homem. Quanto tempo, que saudades! Como era difícil continuar a vida sem ele. Maria sentou-se na frente, o homem sentou-se a seu lado. Ela se lembrou do passado, do homem deitado com ela, da vida dos dois no barraco, dos primeiros enjoos, da barriga enorme, que todos diziam gêmeos, e da alegria dele. Que bom! Nasceu! Era um menino, e havia de se tornar um homem. Maria viu, sem olhar, que era o pai de seu filho. Ele continuava o mesmo, bonito, grande, o olhar assustado, não se fixando em nada e em ninguém. Sentiu uma mágoa imensa, porque não podia ser de uma outra forma. Por que não podiam ser felizes? Tenho um buraco no peito, tamanha saudade. Tô sozinho. Não arrumei, não quis mais ninguém. Você teve outros filhos? A mulher baixou os olhos, como pedindo perdão. Ela teve mais 2, mas não tinha ninguém também. Ficava apenas de vez em quando com um ou outro homem. Era tão difícil ficar sozinha. E dessas deitadas repentinas, loucas, surgiram os 2 filhos menores. E veja só, homens também. Homens também? Eles haviam de ter outra vida. Com eles, tudo havia de ser diferente. Maria, não te esqueci. Tá tudo aqui no buraco do meu peito. O homem falava, mas continuava estático, preso, fixo no banco. Cochichava com Maria palavras sem, entretanto, virar para o lado dela. Ela sabia que o homem dizia. Ele estava dizendo de dor, de prazer, de alegria, de filho, de vida, de morte, de despedida. Do buraco, saudade no peito dele. Dessa vez ele cochichou um pouquinho mais alto. Ela, ainda sem ouvir direito, adivinhou a fala dele. Um abraço, um beijo, um carinho no filho. E logo após, levantou rápido, sacando uma arma. Outro lá atrás gritou que era um assalto. Maria estava com muito medo. Não dos assaltantes, não da morte, sim da vida. Tinha 3 filhos. O mais velho, com 11 anos, era filho daquele homem que estava ali, na frente, com a arma na mão. O lá de trás vinha recolhendo tudo. O motorista seguia a viagem. Havia silêncio de todos no ônibus. Apenas a voz do outro se ouvia pedindo aos passageiros que entregasse tudo rapidamente. O medo da vida em Maria ia aumentando. Meu Deus, como seria a vida dos seus filhos? Era a primeira vez que ela via um assalto no ônibus. Imaginava o terror das pessoas. O comparsa de seu ex-homem passou por ela e não pediu nada. Se fossem outros, e se fossem outros os assaltantes? Ela teria de dar uma sacola de frutas, um osso de pernil, uma gorjeta de 1000 cruzeiros. Não tinha relógio algum no braço. Nas mãos, nenhum anel ou aliança. Aliás, nas mãos tinha sim um profundo corte feito com faca laser que parecia cortar até a vida. Os assaltantes desceram rápido. Maria olhou saudosa e desesperada para o primeiro. Foi quando uma voz acordou a coragem dos demais. Alguém gritou que aquela puta safada lá da frente conhecia os assaltantes. Maria se assustou. Ela não conhecia assaltante algum. Conhecia o pai de seu primeiro filho. Conhecia o homem que tinha sido dela e que ela amava tanto, que ela ainda amava tanto. Ouviu a voz: negra safada!
Vai ver que estava de coleio com os dois. Outra voz, vinda lá do fundo do ônibus, acrescentou: calma, gente. Se ela tivesse junto com eles, teria descido também. Alguém argumentou que ela não tinha descido só para disfarçar. Estava mesmo com os ladrões. Foi a única a não ser assaltada. Mentira! Eu não fui e não sei o porquê. Maria olhou na direção de onde vinha a voz e viu um rapazinho negro e magro, com feições de menino, e que relembravam vagamente o seu filho. A primeira voz, a que acordou a coragem de todos, tornou-se um grito. Aquela puta, aquela negra safada estava com os ladrões. O dono da voz levantou-se e se encaminhou em direção a Maria. A mulher teve medo e raiva. Que merda, eu não conhecia assaltante algum. Não devia satisfação a ninguém. Olha só, a negra ainda é atrevida, disse o homem, lascando um tapa no rosto da mulher. Alguém gritou: lincha, lincha, lincha! Uns passageiros desceram. Os outros voaram em direção a Maria. O motorista tinha parado o ônibus para defender a passageira. Calma, pessoal, que loucura é essa? Eu conheço essa mulher de vista. Todos os dias, mais ou menos neste horário, ela toma o ônibus comigo. Está vindo do trabalho, da luta para sustentar os filhos. Lincha, lincha, lincha! Marinha punha sangue pela boca, pelo nariz e pelos ouvidos. A sacola havia arrebentado e as frutas rolaram pelo chão. Será que os meninos iriam gostar de melão? Tudo foi tão rápido, tão breve. Maria tinha saudade de seu ex-homem. Por que estavam fazendo isso com ela? O homem havia segredado um abraço, um beijo, um carinho no filho. Ela precisava chegar em casa para transmitir o recado. Estavam todos armados, com facas a laser, que cortam até a vida. Quando o ônibus esvaziou, quando chegou a polícia, o corpo da mulher estava todo dilacerado, todo pisoteado. Maria queria tanto dizer ao filho que o pai havia mandado um abraço, um beijo, um carinho. Então, esse texto do Paz 3, ele é um texto muito bonito. A Conceição Evaristo, ela vai juntar histórias que ela ouviu. Ela teve uma vivência de favela, uma experiência, assim como a Célie, de mulher negra. Ela foi empregada doméstica. Esse não é um texto dela. Ela faz ficções e ficções baseadas em fatos que ela ouviu, que ela vivenciou. Ocorre que essa Maria pode ser tantas outras mulheres que moram na favela. Ocorre que aqui eu tenho tantas coisas. Esse é um repertório perfeito para o tema dos justiceiros, para o tema de que as pessoas querem executar a violência com suas próprias mãos, sem a legitimação do Estado, de que elas querem fazer sua própria justiça. Esse tema evoca a ideia de que bandido bom é bandido morto, né? Esse juízo social que se discute. Porque para Maria, aquele homem era o pai do filho dela. Esse texto, ele dá humanidade para aquele assaltante. E aí as pessoas podem falar assim: não, mas ele era assaltante, olha só, a mulher foi até morta por conta dele. Eu não estou falando em legitimar a ação dele no assalto, não estou falando disso. Mas eu estou falando que às vezes, quando a gente fala é um assaltante, a gente tira a face de humanidade dessas pessoas e elas passam a ser apenas criminosas. E não gente que tem mulher, que tem mãe, que tem família, que tem filho. Entendem isso? Então, é muito importante esse olhar da Maria para esse homem. Eu acho que dá para perceber que ela não tem, por exemplo, raiva dele dentro daquele contexto. Ela nem entende o que está acontecendo com ela. A questão aqui
a faca laser que corta só a vida, eu entendo como uma metáfora para o nosso juízo de valor. Quantas vezes a gente não mata as pessoas assim, pelo nosso juízo, pela nossa empáfia, né? Pelo nosso tom de eu quero justiça e eu estou certo e o outro está sempre errado. Pela pouca importância que a gente atribui pela vida do outro. Então, a Sally, ela tem também a sua história de maternidade marcada de forma diferente. A Sofia, lá no A Cor Púrpura, tem a sua história de empregada doméstica também de um modo diferente. Dá para vocês associarem isso também ao filme Que Horas Ela Volta. Inclusive ontem, quando eu revisava A Cor Púrpura, eu peguei um pedaço em que a madame, quando leva a Sofia para ser empregada na casa dela, ela passa 8 anos sem ver o filho. Aí um dia no Natal, ela fala: Sofia, você me ensinou a dirigir, eu vou deixar você ir ver sua família. Aí ela vai, e aí ela falou que a Sofia ia passar o dia inteiro com os filhos e ela volta antes porque ela não conseguiu dirigir e tal. E ela fala assim: Sofia, por que você me deixou tanto tempo assim sem você? E isso ficou revirando, assim, remoendo dentro de mim, né? De como as pessoas que são acostumadas a terem as suas empregadas domésticas não conseguem ficar sem elas porque elas não querem fazer as suas atividades domésticas. Isso se faz, por exemplo, ainda mais evidente em época de quarentena, por exemplo, em que as pessoas muitas vezes vão ter de fazer as suas atividades, ou que às vezes estão sem as suas empregadas domésticas, né? E aí dá para relacionar então para o tema das empregadas domésticas, dá para relacionar com a perspectiva de insegurança alimentar, da pobreza no Brasil, a perspectiva do corte de renda no Brasil coincidir com o corte de cor, que ela vai falar, né? Dá pra perceber que a Maria é negra e ela tem esses filhos negros e esse pai é negro e esse contexto, essa herança de escravidão que torna as pessoas negras no Brasil mais vulneráveis que as outras. Eu ainda associaria tudo isso ao Atlas da Violência que sai todos os anos. O de 2019 novamente ratifica que mais de 90% dos homicídios no Brasil são para homens negros de até 27 anos. Então no Brasil tem uma cor, uma idade, um gênero que determinado momento da sua vida vai morrer por violência, tem maior propensão a morrer por violência do que as outras pessoas. Por que isso acontece, né? Então isso tudo, esse texto, essa história, tudo é herança de um racismo institucionalizado, de um racismo estrutural, de quase nenhuma política afirmativa em um período de pós-escravidão no Brasil, que faz, por exemplo, que a cadeia seja majoritariamente negra e a universidade seja majoritariamente branca. Então essas discussões, elas vão emergir tanto na prova da UNB pela escolha desses repertórios, quanto na prova da UF, tá? E eu espero que vocês tenham gostado do texto da Maria, que dialoga bastante, e eu vou trazer outras abordagens também do Paz pra gente fazer essas leituras complementares e encerrarmos a nossa análise de Cor Púrpura. Gente, uma coisa muito importante que eu esqueci de falar, que eu já falei, né, que é a da metáfora. Eu acho que a parte que mais me toca nesse texto é faca laser que corta até a vida. Essa metáfora aí da faca laser que corta até a vida, que eu falei que era o nosso olhar social, é porque evoca para mim aqui os justiceiros. Então as pessoas acaloradas em meio àquele debate, àquele assalto, começaram a gritar para matar a Maria. Então, quando a gente fica incitando essa violência, é nessa hora que eu quis usar, que essa metáfora de faca laser que corta até a vida, que essa faca laser que corta até a vida é o nosso juízo social de querer determinar quem é que vai morrer e quem não vai. De falar, olha, esse aí tem que morrer mesmo porque fez isso. Isso evoca o que a Judith Butler vai falar como ética da violência, que a gente vai começar a legitimar a violência para alguns corpos que valem menos que o nosso, que a gente acha que tem de sofrer mais que o nosso. Isso é o que fomenta a pessoa a fazer justiça com as próprias mãos. É ela achar que ela tem uma superioridade, que ela pode legislar, definir e executar
algo sobre a vida do outro. Então, essa parte é muito importante. Acho que dá para fazer uma boa argumentação. Eu sei que ficou cansativo, que o texto é muito grande, mas eu quis fazer uma leitura completa dessa obra, porque muitos de vocês vão fazer essa prova e porque eu tenho certeza que esse texto vai cair nos vestibulares que vocês vão fazer e eu espero que vocês tenham gostado da análise. Então, ainda como leitura complementar, a gente tem 2 clipes da Bia Ferreira. Um que eu acho que dialoga muito. Assim que eu li A Cor Púrpura, eu tinha acabado de conhecer a música Negra Tinta. E aí eu gosto muito da alusão temporal na redação, de a gente brincar com a perspectiva secular da Célie e do que a Bia Ferreira está argumentando aqui no Brasil agora. E de todo esse debate de racismo estrutural. Então ela vai falar: preta, pinta o mundo com seu tom, que essa tua negra tinta fará brotar a cor nessa cidade cinza que tanto te negou. Mas ó, preta, pinta, carta marcada e calada, infância tão sabotada, me lembra muito a Célie. Pinta de arte, amada, nessa cidade cercada de dor, cor preta da pele, história que cê sabe de cor. Quem desconhece, olha estranho, ainda sente dó. Eu tô cansada desse papo de quem sente dó. Gente, o lapso temporal justifica muito isso, né? Porque muita gente vai falar: nossa, coitada da Célie, mas só isso é suficiente pra gente ter uma mudança estrutural nessa sociedade, nesse pensamento institucionalizado? Eu tô cansada desse papo de quem sente dó. No fim das contas, percebemos que ainda estamos só. Mas eu espero que essa força venha da união e que a tigresa possa mais que a porra do leão. Então ela vai falar exatamente o que a Célie faz no final do livro, quando ela se empodera, quando ela conhece a Shang, quando ela um dia bate na mesa e fala pro senhor: o senhor é um monte de bosta que sempre me humilhou e me deixou longe da minha irmã Nete. E o senhor vai falar: ué, essa mulher tá louca? O que ela viu? Quando ela se mostra, quando ela tem voz pela primeira vez no livro, é uma das partes mais legais do livro, é muito engraçado. O filme do... Eu não tinha assistido ao filme, eu li 2 vezes ao livro e eu não tinha assistido ao filme. E eu assisti nessa semana e eu fiquei muito feliz, porque geralmente quando eu assisto filmes de livros que eu li, eu fico achando tudo muito... É muito simplório o jeito que ele trata a relação da perspectiva de gênero e da sexualidade da Célie. Ele romantiza um pouco no livro, trata assim meio por cima, mas o restante, as falas são as do livro e eu fiquei muito feliz quando eu li, assim, que eu conseguia lembrar da frase do livro. Eu achei muito top. Isso aqui me lembra muito, me lembra muito. E essa música é linda e vai falar de empoderamento da mulher negra e eu espero que vocês tenham gostado muito. Essa eu trouxe exatamente como leitura complementar. E a próxima eu trouxe porque efetivamente ela é uma música do Paz 2, ela se chama Cota Não É Esmola e vocês precisam assistir a esse vídeo que é incrível e ela traz uma força e ela vai debater isso, ela vai falar: será mesmo que as oportunidades estão tão iguais assim? E ela traz essa música, é uma das músicas que fez acho que trouxe até mais visibilidade para Bia, até pela performatividade que ela canta essa música, e vocês vão apreciar bastante. Gente, para concluir A Cor Púrpura, eu indico, depois eu vou fazer uma aula só sobre esse livro. Ele é o Dicionário da Escravidão e Liberdade. Ela é uma organização da Lilia Schwartz e do Flávio Gomes e tem vários artigos falando sobre a escravidão. Um deles que eu li para dar essa aula foi Mulher, Corpo e Maternidade, dentro desse roteiro de escravidão. Então o livro é incrível, tem a história do Valongo, depois a gente vai ter uma aula só sobre esse livro e eu acho que completa o estudo da UFO esse livro, viu? Para você que está se preparando para a UFO, analisar esses textos da Bia Ferreira, analisar esse livro aqui vai ser super legal. Também tem uma série de livros
Esse eu não consegui ler ainda, mas minha amiga Esther me indicou. Eu li já vários comentários positivos. São vários volumes. É do Laurentino Gomes, Escravidão, volume 1. Se o tema da UFO for esse, gente, correlato à escravidão, lembra Casa Grande Senzala de Gilberto Freire, lembra Florestan Fernandes desmistificando a democracia racial. Então ele vem contestar a ideia de que existe uma democracia racial no Brasil. Ele vai falar, não existe não. E a Bia Ferreira vai falar sobre isso. Então, se unir Florestan Fernandes e Bia Ferreira, sua redação vai ficar linda, impecável. E aí você vai pegar uma autora moderna, contemporânea, dialogando com textos clássicos, e a sua redação vai ficar linda de morrer. Você vai arrasar. E eu espero que vocês gostem demais, tá bom? Beijinhos!